Tudo bem, pessoal? Então hoje são 28 de março de 2017 e a gente vai comentar aqui as questões de AFO, Administração Financeira Orçamentária, que foram aplicadas na prova do TRT 24ª Região, que ocorreram no último domingo, dia 26 de março. Beleza? Vamos lá? Então a gente vai usar como base aqui a prova D4, cargo de contador, prova tipo 2. Quero agradecer ao meu aluno, o Jarbas Gonçalves, pelo envio da prova, né, porque a prova deve ser, se ela não disponibilizada para todo de forma aberta, né, e ele já enviou a prova e com isso a gente conseguiu montar essa mini aula aqui, resolvendo as questões da prova e eventualmente apontando algum recurso. Beleza? Vamos lá? Então a primeira questão, 52, ela foi direito administrativo. Eu não vou entrar nela, mas ela estava no edital de AFO. Isso acontece em algumas provas. Em algumas provas de AFO da FCC, coloca alguns itens que são direito administrativo e aí você tem que complementar com um material específico de direito administrativo. Vamos para a próxima questão, então. Questão 53. Entre os princípios orçamentários que informam a elaboração da LOA, previstas na Constituição Federal, insere o princípio da... Então, ele quer o gabarito certo, né? Vamos lá. Unicidade, que determina a apresentação e aprovação simultâneas, ainda que em leis separadas, do orçamento fiscal, monetário e das estatais. Pessoal, esse orçamento monetário, ele até já existiu na história do Brasil, mas foi antes de 88. A partir de 88 não tem mais orçamento orçamentário. Além disso, é tudo na mesma lei. A lei orçamentária anual é uma só. E dentro dela você tem 3 orçamentos em um. Eu não vou entrar no mérito, que eu não marcaria errado por causa disso, certo? De usar unicidade, unidade, certo, ou totalidade. Eu não marcaria errado porque ao invés de unidade, o examinador usou unicidade. Eu aceitaria como certo. Mas a questão está errada, porque na verdade, independente de quantos orçamentos tem na LOA, que são 3, esses 3 orçamentos, fiscal, seguridade social e investimento, todos os 3 estão na mesma lei. Tá bom? Então não é a letra A. Letra B. Exclusividade, que veda a inclusão de qualquer dispositivo estranho estimativa de receita e fixação na despesa. Até aqui está certo. Aí o que é que ele coloca? Incluintes na proibição a abertura de créditos suplementares. Aqui ficou errado. Por quê? Porque mesmo para o crédito, mesmo para o princípio da exclusividade, tem 2 exceções. Autorização, inclusão de um artigo que autorize a abertura de créditos suplementares e inclusão de um artigo que autoriza a contratação de operação de crédito. Beleza? Letra C. Não vinculação das receitas, que, entre outros aspectos, proíbe a destinação de produto a taxas, fundos ou outras finalidades. O erro está no seguinte: o princípio da não afetação ou não vinculação de receita, ele não é para todas as receitas, ele só é para impostos. Então eu posso sim vincular taxas a fundos ou despesas, por isso que a questão está errada. Letra D. Especificação, segundo a qual as receitas e despesas devem estar consignadas de forma discriminada, sendo vedado dotações globais. Aqui, esse foi o gabarito que é o que está menos errado, mas deixa eu te falar uma coisa. Essa questão também não está 100% certa, porque o princípio da especificação, ele não é para receita, ele é para despesa. Então, quando ele colocou isso aqui, certo? Quando ele colocou esse receita aqui, alguém pode ter entendido que isso também estava errado, porque, na verdade, o princípio da discriminação, ele é para despesa. Ou seja, não se pode consignar na LOA dotações globais de despesa. Ou seja, a despesa deve ser discriminada de acordo com a Lei 4.320 até elemento. Ok? Mas esse foi o gabarito preliminar. Vale a tentativa de tentar anular a questão. Beleza? Para quem está precisando, vale a tentativa. E letra E. Anualidade, que veda a inclusão na LOA de autorização para a contratação de operação de crédito, cujo serviço da dívida exceda o correspondente exercício financeiro. Não tem essa vedação aqui. O princípio da anualidade diz o seguinte, diz 2 coisas, que as despesas não podem superar as receitas, essa é a primeira coisa, e a segunda coisa é a regra de ouro, que as operações de crédito não podem superar as despesas de capital. É isso, tá bom? Desculpa, voltando para cá. Anualidade, corrigindo. Anualidade, isso eu falei de equilíbrio, acabei confundindo aqui com equilíbrio. Anualidade, o exercício financeiro coincide com o ano civil. Continuando, anualidade, segundo aspecto, as dotações autorizadas para determinado exercício, elas devem ser executadas naquele exercício, com exceção dos créditos suplementares, dos créditos extraordinários e especiais, que podem ser reabertos no exercício seguinte, nos limites dos saldos que não foram utilizados. Ou seja,
Se eu abrir um crédito especial ou extraordinário nos últimos 4 meses de 2018, eu consigo reabrir esses créditos em 2019, desde que eu não tenha empenhado esses créditos. Ou seja, se você empenhou, ele vai ser inscrito e resta a pagar, desde que você não tenha pago. Mas se você nem empenhou, e é um crédito especial ou extraordinário, e foi aberto nos últimos 4 meses, aí sim você consegue reabrir, por exemplo, em 2019. Fechou? Então também está errado, porque a anualidade não tem nada a ver com isso aqui que está escrito. Então, pessoal, a menos errada foi a D. Certo? A menos eu numa prova acho que eu marcaria D também. Certo? Mas a D também ela não está 100% certa não, porque o princípio da especificação é para despesas. Questão 54. O ciclo orçamentário compreende a elaboração e aprovação do PPA, da LDO e da LOA, sendo que a LDO dispõe sobre despesas com a Seguridade Social e caráter atuarial. Isso aqui está na LOA. Fixação de limites de gasto para despesas com pessoal e despesas correntes. Isso aqui está na LRF. Metas e prioridades da administração pública federal para períodos superiores a 2 exercícios. Essa daqui eu vou dizer que poderia até ser essa daqui. Operação de crédito, concessão de garantia. Isso aqui está na LRF. E alterações na legislação tributária. Esse é o gabarito. Agora, vamos lá. Poderia ser a C, poderia ser a E. Mas qual é a que está clara, claríssima? A E. Porque dispor sobre a alteração na legislação tributária é uma das 4 atribuições da LDO, certo? Aonde? Na Constituição Federal de 88. Esse é o primeiro aspecto. Só que o que é que acontece? E as metas e prioridades? O PPA vai falar sobre diretrizes, objetivos e metas. E a LDO vai falar sobre metas e prioridades. O que é que acontece? Ó? Prioridade, realmente não tem prioridade para 2 anos, não. Por isso que a questão, a C vai acabar ficando errada e você vai entender por quê. Porque acompanha a LDO um anexo de metas fiscais. O anexo de metas fiscais, ele estabelece metas por exercício de referência e os 2 seguintes, ou seja, é um prazo superior a 2 anos. São 3 anos aí em jogo, certo? Só que tem um detalhe, ele não estabelece prioridades para 3 anos. Ele só estabelece metas fiscais para 3 anos. Por isso que a letra C, no primeiro momento a gente pode até achar que ela está certa, mas ela vai ficar errada basicamente porque entrou prioridades aqui. Se tivesse só metas, pessoal, não estaria errado, ou a gente tentaria anular a questão, porque existem metas fiscais na LDO, que é o anexo de metas fiscais, e essas metas fiscais são para 3 exercícios, logo para um prazo superior a 2 exercícios. Fechou? Questão 55. Considere que determinado ministério integrante da administração pública, em razão de programa governamental anunciado pelo novo titular da pasta, tenha se defrontado com a necessidade de adquirir equipamentos e contratar serviços em montante significativamente superior àquele que se estimou quando da elaboração da proposta orçamentária. Ou seja, primeira dica, aquela despesa já estava na LOA. Esse é o ponto crucial aqui. Nesse sentido, as dotações orçamentárias constantes da LOA mostraram-se insuficientes. Ou seja, você vai reforçar algo que é insuficiente. Diante de tal situação, a providência a ser adotada consiste em... Aí o que é que ele fala aqui? Ó? De cara, você já sabe que na resposta tem que ter crédito suplementar. Não pode ter nenhum outro. Por quê? No enunciado ele não falou nada que é urgente e imprevisível, e o especial é quando você cria uma nova dotação. A resposta necessariamente tem que ter crédito suplementar. Vamos ver qual resposta tem crédito suplementar. Vamos lá. Suplementação de crédito. Sendo desnecessária a abertura de crédito adicional. Falso. Tem que ser crédito suplementar. Letra B, crédito suplementar. Letra C, crédito extraordinário. Errado. Letra D, crédito especial. Está errado. Remanejamento. Está errado. Então, eu li alguma coisa, pessoal? Eu não li mais nada. Eu só fui no básico. Cara, reforçar a dotação. Crédito suplementar. Qual das 5 opções é a única que tem crédito suplementar? A letra B. Ele poderia ter dado até uma complicada, falando crédito suplementar em 2, 3 opções, mas ele não fez isso. Então, realmente, o gabarito oficial aqui, eu concordo 100% com ele. B de bola. Próximo. Suponha que a autarquia federal encarregada da conservação de malha rodoviária tenha realizado, no final de 2016, a medição de serviços de recapeamento realizados por empresa contratada, atestado sua execução e empenhado os recursos orçamentários correspondentes, porém não tenha tido tempo hábil para efetuar o pagamento. Olha, de acordo com a disciplina legal aplicável à execução orçamentária e financeira, ele quer saber o seguinte, e aí? O que é que acontece? Eu nem vou ler a questão, mas o que é que a gente já sabe?
Se você empenhou e recebeu o material ou o serviço, atestou, o que é que vai acontecer? Restos a pagar, nesse caso, processados. Então, uma coisa é certa. Na resposta vai ter que ter restos a pagar processados ou restos a pagar. Então, vamos lá. Letra A. Deverá ser aberta a dotação orçamentária no próprio orçamento de 2017? Não. Deverá ser efetuado o cancelamento do empenho? Não. Por quê? Porque quando você empenha e liquida, pessoal, você não pode cancelar uma despesa que foi empenhada e liquidada. A despesa empenhada e liquidada ela não pode ser cancelada, porque senão isso caracteriza enriquecimento ilícito. Se você deu a teste, os restos a pagar, depois que eles são convertidos em processados, eles não podem ser cancelados. Por quê? Porque houve a liquidação. Do mesmo modo, uma despesa que foi empenhada e liquidada, ela não pode ser cancelada. Senão isso caracteriza locupletamento, enriquecimento ilícito por parte da administração pública. Então a letra A já foi, a letra B já foi. Letra C. O montante deverá ser inscrito em restos a pagar. É a que faz mais sentido. Poderá ser utilizada uma reserva para despesa extraordinária, nada a ver. E as despesas correspondentes deverão contar em dotação de 2017? Não. Isso aqui tem a ver com o seguinte. Quando você empenha a despesa orçamentária em 2016, ela já foi orçamentária uma vez. Quando você vai pagar ela em 2017, como em 2017, quem está rolando, quem está em vigência é a LO 2017, LO 2017, essa despesa que você vai pagar em 2017, mas que é de 2016, de restos a pagar, ela é uma despesa extra-orçamentária em 2017. Porque, na verdade, ela já foi um dia de despesa orçamentária em 2016. Fechou? Questão 57. Suponha que a União, passando por forte crise financeira, decorrente da queda da arrecadação de impostos, e enfrentando dificuldades para fazer frente a despesas com serviços públicos essenciais, tenha tomado empréstimo junto à sociedade de economia mista por ele controlada. De acordo com as disposições da LRF, tal conduta. Essa questão 57, sem pilha. Essa questão 57, ela foi trabalhada na zoeira orçamentária na sexta-feira antes dessa prova. Não é pilha. Não estou jogando aqui confete. Eu estou trazendo a realidade. Por quê? Porque a gente vai batendo várias dicas. A gente já está na dica 107, 106 já. Já foram 106, 107 dicas de orçamento e contabilidade pública. E, além disso, tem um negócio chamado zoeira orçamentária, zoeira contábil. O que é o zoeira orçamentária contábil? Eu trago uma questão fácil e trago uma questão super radical. Na zoeira contábil da sexta-feira, se eu não me engano, foi a zoeira contábil 10 ou 11, da última sexta, antes dessa prova, o tema foi justamente esse. Se é possível ou não um ente pegar empréstimo com um banco que ele controle. Resposta, não, ele não pode se ele for o beneficiário. A única hipótese dele pegar esse empréstimo é se o banco quiser comprar títulos do Tesouro Nacional a títulos de investimento dos seus clientes, da sua carteira de clientes. Então o que é que acontece? Tal conduta, olha a resposta, é expressamente vedada pela LRF, independente da existência de limite. Todo o resto, pessoal, está errado. Porque ele disse que pode, que não caracteriza uma operação de crédito. Não. Se você vai pegar um empréstimo, isso é uma operação de crédito. E a União, ela não pode pegar um empréstimo com o Banco do Brasil ou com a Caixa Econômica Federal. Certo? Agora, isso não impede, mas isso tem que estar claro na questão, isso não impede da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, a título de investimento dos seus clientes, adquirir, por exemplo, uma carteira, porque uma carteira de investimento você vai ter títulos de renda fixa, que são os mais seguros, e aplicações mais ousadas, né, dependendo da carteira de investimento. Isso não impede de uma carteira de clientes do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal adquirir alguns títulos do Tesouro Nacional. Certo? Isso não impede de fazer isso aí. Isso aí não caracteriza, isso não quebra essa vedação. Agora, a União por si só, pegar um empréstimo com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, em hipótese nenhuma. Questão 58. Suponha que a União pretenda celebrar um contrato de PPP na modalidade de concessão administrativa para a construção e operação de hospitais. O referido contrato prevê o pagamento de contraprestação pecuniária pela União ao parceiro privado para os próximos 20 anos, de acordo com a LRF. Então, vamos lá. Isso é uma despesa corrente, é decorrente de um ato administrativo e vai gerar uma obrigação superior a 2 exercícios. O que é isso, pessoal? Isso, em certa medida, vai ser, em parte, uma despesa obrigatória de caráter continuado. Na parte que for despesa corrente. Na parte que for de construção, que é despesa de capital, isso não é uma despesa obrigatória de caráter continuado. Mas agora vamos lá. Independente da parte da PPP, que é para construção, que é uma despesa de capital,
independente da parte da PPP, que é uma despesa corrente, que é a despesa de serviço, que é contrapartida, certo? Mas nesse modelo aqui, basicamente, a maior parte da despesa vai ser de contrapartida, então vai ser despesa corrente, despesa com serviços, né? Subvenções econômicas, no caso. O que é que acontece? A União ela vai pagar durante 20 anos uma despesa. O que é que deve ser feito quando você tem uma despesa prolongada dessa? De acordo com a LRF, você deve saber, primeiro, se aquela despesa está compatível com o PPE e com a LDO, está adequada com a LOA e avaliação do impacto orçamentário e financeiro. Por exercício de referência, os dois seguintes. Infelizmente, você está vendo que não é para 20 anos, é só para 3 anos. Por exercício de referência e os dois seguintes. Beleza? Então, baseado nisso aqui, certo? Seria o gabarito letra B. As outras, pessoal, não tem relação nenhuma, nem está previsto na LRF. Certo? Seria isso aqui. Tá ok? Então, próxima questão, 59. Suponha que, no curso do exercício orçamentário, tenha ocorrido o trânsito em julgado de ação judicial, determinando à União a implantação de imediata de adicional de insalubridade em folha de pagamento. Embora na ocasião da elaboração e aprovação da LOA, a União já tivesse ciência da existência da demanda e da grande possibilidade de condenação, olha o pulo do gato. Ele não disse que a União foi condenada. Existia uma grande possibilidade de ser condenado. Não era possível determinar no momento da condenação ou quando a condenação poderia ocorrer, bem como o valor exato. Razão pela qual não foram previstos na LOA. De acordo com o dispositivo pela LRF, tais despesas poderão ser suportadas de que forma? Então vamos lá. Se a União achava que ia ser condenada, mas não tinha certeza, ela não inclui na LOA. Mas onde ela deveria ter incluído? Ela deveria ter incluído no anexo de riscos fiscais da LDO. E no anexo de riscos fiscais não é você só colocar o risco. Você tem que colocar o risco e a contramedida. Para atender despesas que estão no anexo de riscos fiscais, qual é a primeira fonte de recursos? Reserva de contingência. Então, o que a gente vai procurar na questão aqui? A gente vai procurar se faz menção ao anexo de riscos fiscais e a gente vai procurar menção se faz menção à reserva de contingência. Vamos caçar as respostas que falam sobre isso. Poderão ser suportados por recursos gerados de antecipação de receita orçamentária? Falso. A antecipação de receita orçamentária é o plano B, quando a sua arrecadação cai e você tem despesas obrigatórias de caráter inadiável. Por outras dotações orçamentárias existentes na LOA, pela reserva de contingência, se a referida ação judicial estiver mencionada no anexo de riscos fiscais que acompanha a LOA. Essa questão está errada. Vou falar por quê. É o gabarito oficial, mas ela está errada. Porque o anexo de riscos fiscais, ele acompanha a LDO. Então, pessoal, aqui tem um recurso claro. A questão deve ser anulada. Tá? Aqui não tenho dúvida nenhuma. Ele deveria ter colocado a LDO. Por créditos adicionais extraordinários, abertos por decreto, não, porque seria medida provisória e não caracterizou aqui urgente e previsível. Pela reserva atuarial, não tem esse negócio de reserva atuarial. Existe reserva de contingência. Então, o gabarito preliminar da prova foi letra C. Mas por que a letra C está errada? Porque o anexo de riscos fiscais ele não acompanha a LOA. O anexo de riscos fiscais ele acompanha a LDO. Aqui foi uma coisa básica do examinador que ele esqueceu. Então, aqui cabe recurso. Então, resumindo, pessoal, 60 foi direito administrativo e a gente encerra. Deixa eu só falar um negócio. Essa questão, que foi a 59, recurso, certeza, espero que a FCC anule essa questão, porque as outras também estão erradas. E aquela questão do começo, que foi do princípio da discriminação, a meu ver também cabe recurso ali. Então tem duas questões aí que são passíveis de anulação. Essa última, com altas chances de ser anulada. A primeira lá, com alguma racionalidade da banca, racionalidade, também seria anulada, porque o princípio da especificação é para despesas, não é para receita. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Aqui no 3D é assim, a gente não deixa ninguém na mão. O aluno mandou a prova, eu, professor Pacelli, se for de orçamento e contabilidade pública, eu vou gravar esse vídeo aqui e vou corrigir com o maior prazer. Até a próxima.